de filhos diferentes. Este é um tema, nem é delicada a palavra certa, é um tema sensível, que permitia aqui dizermos tudo e mais alguma coisa. Mas gostava de começar a conversa pelo seguinte. Já uma vez falámos aqui, se olhamos para os filhos da mesma maneira, para todos os filhos, mesmo que não exista, na verdade, grandes diferenças entre eles. Mas quando nasce um filho diferente, que perspectiva é que vocês, como mães, têm desse momento? Depois falaremos do resto. Desse momento. Eu não vivi uma coisa dessas, mas por acaso Nenhuma das três viveu. Vivi perto o que aconteceu com uma amiga minha. Eu acho que o primeiro momento é de incredulidade. A pessoa não acredita no que lhe estão a dizer, não compreende, não entende, não percebe. Depois cai em si e é como quando podem dizer você tem um cancro. Quer dizer, deve ser uma notícia tão inesperada, tão forte, que eu acho que há uma fração de tempo em que a pessoa não realiza. Depois, eu acho que não há apenas um filho diferente. Quando nasce uma criança diferente, é um filho diferente, é um irmão diferente, é um membro da família que é diferente. E não tenhamos dúvidas, não chega um pai e uma mãe, ou um irmão, não chega. É preciso que a família se una à volta do casal a quem isso aconteceu e que atuem todos em conformidade, porque aquela criança que nasce diferente no seio de uma família alargada, tem primos, tem irmãos, tem tios, e se há avós, se a família mais chegada pode entender, a que se vai afastando mais, os primos da mesma idade, isso, têm que ser preparados para isso também. A experiência a que eu assisti foi essa, sobretudo, a da preparação da família, e chegaram-se inclusive a fazer reuniões familiares alargadas para que essa criança não pudesse ou não sentisse de forma mais marcada aquela diferença. Agora, há uma coisa que me parece que vale a pena dizer aqui. Mesmo quando não acontece um filho ser diferente por incapacidade, por uma qualquer menos-valia à nascença, os filhos são todos diferentes e os filhos necessitam de atenções diferentes. E pensar-se que temos filhos normais, equilibrados, e que eles não precisam, cada um, da sua atenção especial. As pessoas acham muito estranho quando eu digo que eu gosto muito de estar com os meus filhos, mas não dispenso almoçar ou jantar com cada um, não é com os dois. Os dois é reuniões, é depois com cada um, porque a minha relação com cada um deles tem uma privacidade que é própria, minha e deles, como com os meus netos. Gosto de estar com os dois, mas gosto muito de estar com cada um. Portanto, na diferença, é bom que nós estejamos preparados para que mesmo na normalidade, naquilo que é a normalidade, há diferenças. Para dar um exemplo que te pode ser muito claro, o Filipe e a Beatriz não são duas crianças iguais, não têm o mesmo sexo, não tiveram a mesma história, têm uma mesma mãe. Mas a história das crianças constrói-se, e no caso das famílias reconstruídas, isso é muito importante. Portanto, os filhos diferentes não são só aqueles que nascem diferentes, são também aqueles que, por diferenças psicológicas, porque um é hiperativo e o outro não é, um é mais inteligente para uma coisa e o outro não é, também necessitam de que a família, os pais e a família estejam atentos. Mas uma que é biologicamente diferente precisa de uma atenção especial. Minha querida Margarida, e tu que perspectivas tens desse... Olha, felizmente na minha família também nunca nasceu uma criança chamada diferente, embora eu corrobore totalmente o que a Helena diz. Todos os miúdos são diferentes, são seres humanos individuais e únicos e merecem um tratamento e uma atenção diferente. Portanto, eu concordo com a Helena quando ela fala nesta... E fui filha, tenho 2 irmãos, sou muito diferente deles e por isso sei do que estou a falar. Os meus pais sempre tiveram muitos amigos e sempre se deram com pessoas diferentes, sempre houve um espírito bastante de diferença, culto da diferença e da pluralidade da minha família. E agora eu estava a ouvir a Helena falar e lembrei-me de 2 histórias muito curiosas que acompanharam a minha infância e a minha adolescência. Nós estamos a falar nos anos 80 e eu acho que isto é paradigmático de como em Portugal se lidam com essas coisas. Os meus pais tinham 2 casais amigos
ambos tinham vários filhos e um dos filhos era diferente. Um desses casais optou por isolar esse filho e fez uma coisa absolutamente criminosa. Eles eram pessoas com posses, tinham propriedades e o que é que fizeram? Puseram esse filho, isto é verdade o que eu vou contar, puseram esse filho a viver em casa da caseira. Só os amigos mais próximos é que sabiam que eles tinham um outro filho. Esconderam-no. E o filho viveu sempre escondido. Esse rapaz era pouco mais velho do que eu e tinha, ao longo dos anos, as suas capacidades nunca evoluíram. E viu várias vezes, e às vezes íamos à propriedade e os meus pais contavam com, enfim, de uma forma discreta, mas também eles chocados com aquela forma de ser e de estar. Outro casal, exatamente da mesma idade, tinha 7 filhos e um deles era diferente. E era o Manel. E foi das pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida. Porquê? Porque ele teve direito a essa integração total por parte dos pais, por parte dos irmãos, e depois essas coisas são contagiosas, não é? Porque se há uma integração por parte dos pais e dos irmãos, os amigos, os amigos mais próximos começam todos... A evolução é, de facto, e a evolução dele, ao longo dos anos, repara que eles tinham a mesma idade, a evolução dele ao longo dos anos foi absolutamente extraordinária. Claro. A nível cognitivo, a nível verbal, mesmo a nível motor, a nível emocional, e ele era uma criança feliz e foi um adolescente feliz. E estas duas histórias marcaram-me profundamente, porque eu pensava sempre no outro que podia ter tido o mesmo destino e não teve. E se nós pensarmos que estas situações não são tão raras como isso. As pessoas esconderem as doenças, esconderem as suas as diferenças, sejam elas quais forem. Esconder a diferença ou esconder uma doença é uma coisa que, infelizmente, nos anos 80 acontecia muito, eu acho que agora acontece cada vez menos. Eu sei que têm alguma coisa, Helena, sei que tens alguma coisa ainda a acrescentar. Não percas o teu raciocínio, que eu sei onde estamos na conversa. Nós vamos fazer agora um intervalinho, mas